E aí, galera, estamos de volta, continuando com órgãos da OAB e vamos dar continuidade aqui às competências dos conselhos seccionais, né? A gente viu uma competência que era de criar e intervir nos conselhos seccionais, ou nas subseções, né? Ó, cadê? Vamos voltar aqui, ó. Olha aí, ó. Vimos a primeira, que é criar as subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados e, consequentemente, intervir nesses mesmos órgãos, não é? Inclusive, já caiu isso aí em prova. Bom, compete ainda aos conselhos seccionais, pessoal, criar a tabela mínima de honorários advocatícios, que vale, obviamente, somente para aquele estado, fazer a lista sêxtupla para encaminhamento das vagas para o 5º Constitucional, quando se tratar de Tribunal de Justiça. O Conselho Seccional ele funciona também como Tribunal de Recursos. Quer ver? Isso aqui é importante. Vejam para cá. Venham para cá. O artigo 58, inciso 3º do Estatuto diz o seguinte: as decisões tomadas Bom, gente, olha só. As decisões tomadas por um presidente de conselho seccional, ou pela diretoria de conselho seccional, ou pela diretoria da Caixa de Assistência aos Advogados, ou pela diretoria da subseção, ou até pelo Tribunal de Ética e Disciplina, as decisões daqui terão seus recursos analisados pelo conselho seccional. Ou eles podem botar pelo pleno do conselho seccional, o órgão pleno do conselho seccional. É porque o estatuto, né, gente, que traz o básico, ele diz que é o conselho seccional. Mas o regulamento geral que explica melhor diz que é o pleno do conselho seccional. E daqui cabe recurso para o Conselho Federal. Seria a 3ª instância administrativa. Tá legal? Bom, gente, vamos aproveitar aqui que a gente falou do Tribunal de Ética e Disciplina. Olha, o Tribunal de Ética e Disciplina, ele não é um órgão da OAB, não. Ele é um departamento que existe dentro de cada conselho seccional. Dentro de cada conselho seccional. E ele é responsável, aliás, ele tem as suas competências lá nos artigos 70 e 71 do Código de Ética e Disciplina. O Tribunal de Ética e Disciplina, pessoal, ele não serve só para processar e punir os advogados de primeira instância, não, viu? Eles servem também para tirar dúvidas sobre a nossa matéria. Ele serve para funcionar como tribunal de mediação, conciliação entre advogados que estão brigando por causa de honorários ou por causa de dissolução de sociedade. Beleza? Muito bem. Diante disso, vamos ao estudo dos conselhos seccionais.
aliás, das subseções. Bom, pessoal, as subseções, elas funcionam como braços, longamanos, extensões dos conselhos seccionais. Vejam vocês que os nossos estados no Brasil eles são relativamente grandes. Então, é importante que haja uma representação da OAB nesses pontos mais distantes. Vejam vocês que as subseções, elas podem abranger, elas podem ter como sede, como base territorial, um município, mais de um município, ou parte de município. Pode ser em qualquer lugar, gente. Agora, para que um conselho seccional crie uma subseção, tem de ter pelo menos 15 advogados domiciliados profissionalmente. E se por acaso tiver mais de 100 advogados, pode ser criado um conselho de subseção. O que adianta se criarem um conselho de subseção? Não é conselho seccional não, hein, gente? É um conselho de subseção. Esta subseção agora vai ficar mais importante. Ela já pode fazer mais coisas. Ela já pode fazer as coisas que estão no artigo 61, parágrafo único do Estatuto. Por exemplo, já vai poder agora receber um pedido de inscrição no quadro de advogados e no quadro de estagiários, emitir um parecer prévio, mas na hora de decidir não pode decidir não. Tem que mandar lá para o Conselho Seccional decidir. Se tiver conselho de subseção, já pode agora receber uma representação contra o advogado, contra o estagiário, fazer a instrução processual, que é a colheita de provas, mas na hora de julgar, tem que mandar lá para o Conselho Seccional. Certo? Muito bem? Maravilha, pessoal. Outra coisa, prestem atenção aqui, venham comigo. Perceberam que eu coloquei de cor diferente, não é? Tudo que é de subseção, eu coloquei de cor diferente, para que vocês se lembrem de que a subseção é diferente mesmo, pessoal. A subseção é o único órgão da OAB que não tem personalidade jurídica própria, certo? Vejam só, as subseções, elas funcionam como braços, longamanos, extensões dos conselhos seccionais. As subseções são órgãos autônomos dos conselhos seccionais, mas não têm personalidade jurídica própria. Beleza? Muito bem. Agora eu vou te falar uma coisa aqui, ó, gente, é uma coisa muito fina, isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Nunca caiu em prova. Eu não sei como é que não perguntaram isso em prova ainda, tá? Olha, já fui convidado algumas vezes para integrar a banca, né, de exame de ordem, mas eu não aceitei, claro, porque eu não poderia estar dando aula para vocês aqui, que é o que eu mais gosto de dar aula, né? E ver o sucesso de vocês, obviamente, tá? Mas olha, se eu tivesse num dia lá, né, de mau humor, eu faria essa questão, né? Se bem que, olha, gente, eu não me lembro o último dia que eu estava de mau humor, não, né? Se bem que realmente eu não me lembro nenhum dia que eu estava de mau humor na minha vida. Realmente, né? Não sei, é uma característica minha, né? Bom, pessoal, vem para cá. Olha lá. Mas, brincando, na verdade, eu não sei como é que eles nunca perguntaram isso, minha gente. Eu nunca sei como é que eles nunca perguntaram isso. Olha só. Se vocês entrarem no site do seu conselho seccional, lá existe uma série de comissões. Comissão do advogado criminalista,
comissão de estágio de exame de ordem, comissão do advogado mulher, comissão do advogado idoso, comissão de assuntos legislativos, que é a comissão a que eu pertenço aqui no Rio de Janeiro, né? Comissão de assuntos legislativos. Inclusive, eu dei uma entrada lá numa proposta para ver se a gente muda um artigo aí do Estatuto, né? Que é a questão da prescrição, que da forma como está no Estatuto, é muito prejudicial para o advogado, porque a prescrição das infrações disciplinares só começa a contar depois que a OAB descobre, depois da constatação oficial do fato, e não da data do fato, como deveria ser. Né? Vou explicar isso para vocês em processo disciplinar depois. Né? Enfim, gente, a criação dessas comissões é de mera liberalidade. Pode-se criar comissão para diversos assuntos. A comissão da professora Cristiane Dupré, que é a Comissão de Proteção aos Animais, né? Mas existem três comissões que são obrigatórias em todos os conselhos seccionais e em todas as subseções que tem o conselho. Tá? Quais são, gente? Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Orçamentos e Contas e Comissão de Estágio e Exame de Ordem. Se bem que na prática eles até separam uma comissão de estágio e uma para a comissão de exame de ordem. Tem estado que separa. Mas, de qualquer forma, guardem isso, decorem isso. Quem não quiser decorar pode memorizar, tanto faz, porque qualquer hora isso vai cair na sua prova. E olha, pode ser que isso aqui caia na sua prova agora no 25º exame de ordem. Preste atenção. Tá legal? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, vamos passar então agora a estudar a Caixa de Assistência dos Advogados, que, como o próprio nome já diz, a Caixa de Assistência dos Advogados tem a finalidade de assistir o advogado, de prestar uma assistência ao advogado. Pelo simples fato de os advogados e de os estagiários estarem inscritos na OAB, já há uma série de benefícios. Desconto em livraria, desconto em ótica, desconto em farmácia. Olha, uma vez perguntaram, mas foi na banca do CESP, quais são as fontes de renda da Caixa. Porque, olha só, de onde é que vem esse dinheiro todo para a Caixa criar, né? Às vezes centro médico para atendimento de advogado, livrarias, óticas com desconto, né? Aliás, a Caixa também pode fazer convênios com restaurantes, cinemas, empresas aéreas, locadora de carro, né? Para poder lá dar desconto para o advogado, certo? Gente, as fontes de renda da Caixa são, primeiro, metade líquida das anuidades vão para a Caixa de Assistência dos Advogados. Artigos 56 e 57 do Regulamento Geral. E a outra fonte de renda é metade líquida das anuidades. Metade líquida das anuidades. Desculpa, acabou de falar essa, né? Metade líquida das anuidades. A segunda é que vocês querem saber, né? Olha, eu acho que essa vai cair na prova, hein? É o percentual das custas, pessoal. Percentual das custas judiciárias. Tá legal? Muito bem, muito bem, muito bem. Não é qualquer estado que vai ter caixa de assistência aos advogados, não. É somente naqueles conselhos seccionais em que houver mais de 1.500 inscritos. Tá legal? Então, para criar um conselho de subseção, tem que ter pelo menos 15 advogados. Subseção. Para criar subseção,
Subseção simples, pelo menos 15 advogados domiciliados profissionalmente. Conselho de subseção, mais de 100 advogados. E para criar castas extensas dos advogados, mais de 1.500 inscritos. Beleza? Olha só. O artigo 44, caput do Estatuto, diz que a OAB tem personalidade jurídica própria. Só que o artigo 45 e seus parágrafos 1º ao 4º, também do Estatuto, eles vão dizer que quem tem personalidade jurídica são os seus órgãos, com exceção das subseções. Quem é que tem personalidade jurídica, então, gente? É a OAB ou são seus órgãos? Essa aparente incongruência, ela se resolve de uma forma muito simples. A OAB tem personalidade jurídica própria, mas que é revelada através dos seus órgãos, com exceção das subseções. Tá? Dê uma lidinha também no artigo 44, incisos 1º e 2º, que trazem as finalidades da OAB. Isso nunca caiu. É muito fácil, é muito simples, é importante você saber. Aliás, quer saber? Olha só. O inciso 1º do artigo 44 traz as finalidades institucionais da OAB. Defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito, a justiça social, pugnar pela boa aplicação das leis. E o inciso 2º traz as finalidades corporativas. Ou seja, cabe à OAB, com exclusividade, punir o advogado, representar os advogados, selecionar quem vai ser advogado e quem não vai ser, estagiário também, quem pode entrar e quem não pode entrar na OAB. Agora, não confundam também, gente, isso é uma coisa muito fina, preste atenção, hein, gente, pode ser que caia na sua prova. Aqui eu acabei de dizer que o artigo 44 do Estatuto diz que cabe à OAB, com exclusividade, representar os advogados em toda a República Federativa do Brasil. Só que se você pegar o artigo 11 do Regulamento Geral, lá diz que em alguns casos, quem vai representar os advogados é o sindicato dos advogados ou, na sua falta, ou federação ou confederação de advogados. Gente, a lei, o Estatuto, diz que cabe à OAB com exclusividade representar os advogados. Que papo é esse do artigo 11 do Regulamento Geral, que está dizendo que quem vai representar os advogados é o sindicato ou federação ou confederação de advogados? Gente, olha só, é porque o Regulamento Geral diz que quando se tratar de alguma coisa que tenha a ver com relação de emprego, exemplo, imaginem que uma empresa esteja violando o salário mínimo do advogado empregado. Quem vai intervir é a federação, a confederação ou o sindicato de advogados. Agora, imaginem se eu, advogado, vá visitar um cliente preso e tem uma decisão de que, lá do diretor do presídio, que só advogado para visitar cliente preso tem que ter procuração. Não. É uma prerrogativa da advocacia visitar cliente preso sem procuração. Ali, quem vai intervir é a OAB, porque é um direito não só dos advogados empregados, mas qualquer advogado que for lá querer ver um cliente. Maravilha? Querer visitar um seu cliente. Tranquilo, pessoal? Maravilha? Venham para cá. Olha, eu vou postar algumas dicas depois lá no meu Instagram até o dia da prova, tá? Essas dicas de última hora são importantes também. Acompanhe lá. Meu Instagram é prof, de professor, né? Sem ponto, sem nada. É Prof. Paulo Machado. Prof. Paulo Machado, tá? Sigam lá, porque volta e meia eu estou postando umas dicas importantíssimas também, tá? Bom, então vamos voltar aqui e aproveitar que esse tema já está no quadro e falar sobre eleições e mandatos. Artigos 63 ao 67 do Estatuto e artigos 128 ao 137 do Regulamento Geral. Bom, gente, as eleições se realizam de 3 em 3 anos. Por isso, os mandatos têm duração de 3 anos. Tá? O que acontece aqui é o seguinte.
as eleições são feitas nos conselhos seccionais com voto obrigatório para todos os advogados. Vejam vocês que estagiário não vota, tá? O estagiário só pode votar lá na CNAB, que é a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Aqui nas eleições da OAB, o estagiário não vota, certo? Se o advogado não votar e não justificar o porquê não votou, ele paga uma multa de 20% do valor da anuidade, tá? Bom, as eleições, elas são feitas através de chapas. E nessa chapa vem um time todo completo dos candidatos. Vem o candidato a presidente do Conselho Seccional, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto, tesoureiro. Aliás, esses 5 aqui integram a diretoria do Conselho Seccional, tá? Bom, aliás, olha só, gente, presta atenção. A OAB é formada por 4 órgãos. Todos esses órgãos têm uma diretoria, e a diretoria de qualquer órgão é sempre composta por um presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto, tesoureiro. Nessa chapa, que traz o time todo completo lá dos concorrentes, né? Dos candidatos, vem ainda a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, vem os nomes dos conselheiros seccionais e também vem os nomes de 3 advogados que são os conselheiros federais, tá? 3 conselheiros federais de cada estado vão estar os candidatos aqui. E tem mais, hein? Quem for votar na área de uma subseção vai votar 2 vezes, porque na subseção vão ter os concorrentes, a diretoria da subseção. Tá? Bom, gente, as eleições são realizadas lá nos conselhos seccionais. Na segunda quinzena de novembro. Cuidado para não confundir com outubro, né? Outubro são as eleições lá do Legislativo, Executivo. Na OAB é em novembro, tá? E a chapa que obtiver a maioria dos votos válidos será a chapa vencedora, tá? A posse dos vencedores, lá nos conselhos seccionais, a posse ocorre no dia 1º de janeiro. Já no Conselho Federal, a posse ocorre no dia 1º de fevereiro. Por que tem essa diferença, hein? Pelo seguinte, preste atenção. Nós já sabemos qual é a diretoria do Conselho Seccional, qual é a diretoria da Caixa e qual é a diretoria da subseção. Tá? Falta escolher a diretoria de onde, hein, gente? Do Conselho Federal. Então, como é que vai funcionar lá? Deixa eu voltar aqui para aquele primeiro desenho. Olha só. Gente, no dia 31 de janeiro, esses 3 de cada estado vão se reunir. E eles, entre eles, vão escolher a diretoria do Conselho Federal, que vai tomar posse no dia seguinte. Deixa eu anotar lá para gente. Vamos com calma, tá? Tem pressa não, isso aqui é importante. Tá? Isso aqui pode cair na sua prova, hein? Presta atenção. No dia 31 de janeiro, os conselheiros federais vão se reunir sob a presidência do conselheiro federal mais antigo e juntos vão escolher a diretoria
do Conselho Federal, que vai tomar posse no dia seguinte. Sendo que, como eu disse a vocês, toda diretoria tem um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um secretário-geral adjunto e um tesoureiro. Lá no Conselho Federal, gente, olha só, são 5, né, integrantes da diretoria, preste atenção. O presidente do Conselho Federal, que é o presidente nacional da OAB, é o único que não precisa ser escolhido entre esses 3 de cada estado. Entre esses 3 do Rio, 3 de São Paulo, 3 do Acre, 3 da Bahia, né? Os 4 de baixo devem ser escolhidos entre esses 3 de cada estado, mas o presidente do Conselho Federal pode ou não ser escolhido entre esses 3 de cada estado. Perceberam? Tranquilo? Maravilha? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, pessoal. Bom, então acabamos de falar. Olha só. Já perguntaram também quais são os casos de extinção do mandato. 3 anos depois se encerra. É permitida uma reeleição porque há aplicação subsidiária do Código Eleitoral e da Constituição, claro, sempre, né? Para a nossa parte de eleições e mandatos da OAB, certo? O próprio Regulamento Geral diz isso, tá? Só que antes dos 3 anos, haverá a extinção do mandato. Em quais casos, hein? Haverá a extinção do mandato quando, preste atenção, quando o eleito, quando o conselheiro, ele sofrer qualquer punição disciplinar, qualquer sanção disciplinar, censura, suspensão, exclusão, multa, qualquer uma, tá? Quando ele faltar a 3 reuniões consecutivas ordinárias, ou quando ele passar a exercer uma atividade compatível, tendo que licenciar ou cancelar a inscrição. Tá bom? É o artigo 66 do Estatuto. E o 66, parágrafo único, diz que se houver vacância, a escolha vai ser feita pelo Conselho Seccional. Porque é onde tudo nasce. Não é verdade? Onde tudo começa. Tá bom, gente? Então, aqui a gente terminou de estudar órgãos da OAB, eleições e mandatos. Agora nós vamos conhecer os quadros da OAB. Quadros da OAB. Bom, minha gente, a OAB é formada por 2 grandes quadros. Ela tem o quadro de advogados e tem o quadro de estagiários. Os requisitos necessários para quem quiser ser advogado estão lá no artigo 8º e os requisitos necessários para quem quiser ser estagiário estão no artigo 9º. Vamos estudar cada um desses requisitos. Olha, gente, nós tivemos uma prova da OAB que caíram 8 questões só sobre esse artigo 8º. Vê se pode, hein? É uma prova antiga. O artigo 8º diz: para inscrição como advogado é necessário. Inciso 1º, capacidade civil. Então, tem que ter capacidade civil, tá? Depois, diploma ou certidão de graduação em direito. Óbvio, né? Antigamente, com o Estatuto Velho, era o diploma que se exigia. Só que o novo legislador, percebendo que demora muito para sair, trouxe essa opção. Se o diploma não estiver pronto, leve a certidão de graduação em direito. Só que este artigo 8º, inciso 2º, gente, ele deve ser combinado com o artigo 23 do Regulamento Geral,
que diz o seguinte: se o diploma não estiver pronto, tem de levar a certidão de graduação em Direito mais o histórico escolar autenticado. Tá? Ou diploma, se não tiver, tem que ser os outros dois. Certidão de graduação em Direito e História Escolar. Quem vai exigir o História Escolar é este artigo 23 do Regulamento Geral. Tá bom? Terceiro, para inscrição como advogado é necessário título de eleitor, e quitação do serviço militar, se brasileiro. Mas aí a gente vai explicar isso lá no nosso próximo bloco.